Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra do Senhor, lá em Ezequiel, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu sei que se você quiser e deixar, você vai sair daqui completamente cheio de Deus. Ezequiel, capítulo 37. Todos encontraram? Amém? Versículo 1, nós vamos ler até o versículo 14. Veio a mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós, Senhor, diante da Tua palavra, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Queremos Te dizer que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Pai, o Senhor tem total liberdade para falar aos nossos corações. Deus, nessa noite nós queremos profetizar. Nessa noite nós queremos, ó Senhor, Pai, ministrar a vida do Senhor, ó Deus. Que o Senhor encha os nossos corações com a Tua palavra, que a Tua palavra viva, Senhor, possa transformar, ó Senhor, Pai, tudo aquilo que está morto, naquilo que vive, para a eternidade, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém? Bom, essa palavra muito conhecida da maioria das pessoas, eu pessoalmente já ouvi muitas pregações a respeito. Essa palavra ela fala, Ezequiel, um profeta, ele fala a respeito do povo de Israel. Nessa época aqui, o povo de Israel,
ele estava cativo, ele tinha sido preso, levado para a Babilônia como escravo. E esse povo, ali como escravo, eles estavam totalmente desesperados, sem rumo, sem direção. Só que nós estamos falando de um povo separado e escolhido de Deus. O povo de Israel é o povo que mais conhecia o Senhor. É um povo que o Senhor separou do meio de todo o resto da população mundial e falou: eu vou fazer com que esse povo seja um povo separado e escolhido meu. E Deus faz isso de uma forma miraculosa, sobrenatural, durante vários e vários anos. O Senhor pega esse povo, tira lá da escravidão no Egito, leva para o deserto ali, depois de grandes sinais, de grandes maravilhas. O Senhor faz com que esse povo passe vários anos ali no deserto, aprendendo a conhecer ao Senhor, sendo trabalhado no seu espírito, sendo ministrado pelo próprio Deus, diretamente por Deus. O Senhor faz com esse povo o que Ele não tinha feito com nenhum outro povo. E esse povo, que Deus faz todas essas coisas, Ele pega esse mesmo povo, que milagre após milagre foi feito nessas vidas, esse povo, dia após dia, esse povo se desviava do Senhor. Esse povo, mesmo debaixo de tanto milagre, mesmo debaixo de tanta presença, de tanto poder de Deus, esse povo se corrompia. Até chegar nesse momento, esse povo passa por tantas coisas, pede rei, Deus dá rei para eles, reis que alguns fizeram coisas muito boas, como Davi e outros fizeram coisas terríveis, mas chega um determinado momento que não tem jeito mais, porque Deus é um Deus que Ele, de muita graça, de muita misericórdia. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, muitas pessoas pensam assim: mas Deus Ele é mau, Deus Ele fazia isso, Ele permitia aquilo. Não, Deus Ele sempre foi muito bom. O problema é que o povo, a humanidade, ela sempre teimou em se corromper e se desviar do caminho do Senhor. E aí nós, hoje, muitas vezes eu ouço as pessoas falando: mas se hoje na igreja tivesse os milagres que houveram antes, que acontecia antigamente, talvez seria diferente. Posso dizer para vocês que não seria diferente. Porque esse povo, o povo de Israel, representa muito bem isso. Um povo que viveu como ninguém tudo aquilo que Deus poderia fazer nas suas vidas. Mas chega nesse momento aqui que não teve jeito. Deus envia profetas e mais profetas e outros profetas para esse povo se arrepender, mudar o seu caminho e ter uma vida que Deus separou para eles. E olha que Deus não deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Deus prometeu, quando tirou esse povo lá da escravidão do Egito, Deus prometeu que os faria entrar e herdar a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles não precisariam de plantar, não precisariam de edificar casas. Já estaria tudo pronto para eles. E Deus cumpre a palavra. Está certo que por vários momentos, por causa da dureza do coração do homem e dos seus pecados, pelas suas murmurações, o Senhor quis desistir e começar de novo. Mas aí Deus tinha levantado homens que amavam essas pessoas, como Moisés, que intercedeu e que falou para Deus: Senhor, não faça isso, porque senão as pessoas que estão ao nosso redor vão olhar e vão falar que o Senhor tirou o povo da escravidão, mas não conseguiu cumprir a sua promessa. Que tremendo, irmãos. Como Moisés pôde ser usado por Deus para salvar milhares e milhares de pessoas, inclusive chegar até nós. Moisés, ele representa, ele tem a simbologia do próprio Jesus.
Por quê? Porque Moisés, ele foi humilhado por várias pessoas, pelos próprios líderes que foram levantados por ele, por pessoas que ele ajudou, inclusive pelos seus irmãos. Mas em nenhum momento ele olha e vira para aquelas pessoas e achava que não valia mais a pena. Ele acreditava que aquelas pessoas eram separadas do Senhor, que aquelas pessoas, Deus tinha um propósito especial. Então ele representa Jesus. Mas esse povo, por mais que Deus fizesse por eles, por mais que Deus tivesse misericórdia, graça sobre eles, eles continuaram. Eles se arrependiam, passava um tempo, eles voltavam a cometer os mesmos erros. E aí, eles são novamente aprisionados, eles perdem a batalha, são levados como cativos para a Babilônia. E aqui, nesse momento, eles debaixo de clamor, de açoites ali, muitos ali vivendo como escravos mesmo, eles começam a clamar ao Senhor, e o Senhor, então, na sua infinita graça e misericórdia, envia o profeta, que estava, ele vem falando em todo o livro de Ezequiel, dos juízos que viriam sobre vários povos ali. E aí quando chega aqui sobre o povo de Israel, mesmo o povo tendo errado tanto, o Senhor ainda não desistiu. O povo de Israel na Bíblia representa nós, a igreja do Senhor hoje. E aí, quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus nessa terra, nós conseguimos ver alguma semelhança com essa época. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem e nos dá a oportunidade, faz milagres uns atrás do outro para a nossa vida. Ele faz tantas coisas em nós e através de nós, mas infelizmente, nós como povo de Israel, nós muitas vezes teimamos em desobedecer ao Senhor, teimamos em nos afastar da presença do Senhor. Esse povo aqui, se vocês começarem a observar, eles eram assim, eles adoravam a Deus, porque eles sabiam que Deus existia, mas eles também gostavam de adorar outros deuses, aqueles que eram convenientes para si, e eles foram levantando deuses nos seus corações, e isso também acontece nos nossos dias, também acontece no nosso meio. Quantas vezes estamos dentro da igreja e deixamos que as coisas desse mundo entrem no nosso coração e nos afaste da presença e da vontade do Senhor? E olha que o diabo, ele não mudou desde lá do Éden, quando ele fez Adão e Eva pecar. Ele continua com as mesmas estratégias, ele continua acreditando que ele pode, e esse é o único intuito do diabo, nos afastar da presença e da vontade do Senhor. E ele consegue fazer isso como? Colocando nas nossas vidas, no nosso meio, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos faz morrer, aquilo que nos faz, porque como na maioria das vezes hoje o Senhor não pode, o diabo não consegue tocar nas nossas vidas diretamente, ele vai colocando com sutileza algumas coisas que aparentemente não tem nada a ver, aparentemente não é pecado, aparentemente está tudo certo. Só que aquelas coisas, elas vão nos atraindo e nos afastando da presença do Senhor. E algumas dessas coisas realmente, a priori, não são pecado. Mas se nós não tivermos cuidado, o diabo, ele sabe como nos convencer e nos tirar do foco e da presença de Deus. E quando ele faz isso, ele consegue nos levar para aquilo que ele mesmo já preparou, que é uma morte. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Então ele não brinca de fazer isso. Na hora que a gente menos espera,
ele consegue nos atrair em uma coisa pequena, em uma coisa simples. Mas ele vai, nos enredando até nos tirar do centro da vontade dele. E aí, nós, infelizmente, corremos um sério risco de estarmos dentro da igreja, com a aparência de estarmos vivos, mas estando mortos. E aí nós podemos ir lá em Apocalipse, as cartas que foram escritas a cada uma daquelas igrejas. E tem a igreja de Laodiceia, que João, quando ele escreve a carta, que o Senhor manda ele escrever aquela carta, lá diz que a igreja ela não era nem quente e nem fria, ela se tornou uma igreja morna. E ali Deus ele fala que ele estava a ponto de vomitá-la. Por quê? Porque Deus, para ele é muito melhor uma pessoa que está totalmente fria, que não conhece ao Senhor, do que uma que está morna. Por quê? Porque aquela que está fria, que ainda não conheceu ao Senhor, a probabilidade dele vir a conhecer ela é muito grande. Mas aquele que está morno, que já conheceu, que já experimentou da bondade de Deus e se afastou, o risco é muito maior. Porque o diabo consegue convencer essa pessoa que está tudo certo. Não, eu já estou salvo. Não, eu já estou. Eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Por causa do seu conhecimento. Porque o conhecimento, irmãos, sem a prática, ele não produz o fruto necessário. Nós precisamos de aprender a conhecer ao Senhor, mas não apenas ter o conhecimento natural, porque conhecer ao Senhor, a pessoa que mais conhece, a Bíblia diz, é o próprio diabo. Ele conhece de cor a palavra de Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele tentou através da palavra de Deus. Ele não lançou uma tentação a Jesus que viesse dele próprio, ele usou a palavra. Essa é a prova que ele conhece tanto que ele treme de medo. Mas adianta apenas o conhecimento? Porque ele continua fazendo as maldades, ele continua sendo o diabo. Então o que o diabo quer? Hoje o desejo do diabo, no nosso contexto, é que nós continuemos dentro das igrejas, mas que a nossa vida não mude nada. Se ele conseguir isso, ele ganhou, ele está feito. Não precisa dele esvaziar igrejas hoje, precisa apenas que as pessoas estejam dentro da igreja, mas não tenha intimidade com Deus, não tenha relacionamento com Deus, que essas pessoas estejam dentro da igreja, mas estejam mortas. E como Deus falou ao meu coração através dessa palavra, nós temos visto as pessoas dentro da igreja mais mortas, secas, até já viveu algo bom, gostoso ou maravilhoso em Deus, mas aquilo foi se perdendo com o passar do tempo, como o povo de Israel. A Bíblia não relata ninguém que viveu mais milagres e presença de Deus do que o povo de Israel. E nós corremos um sério risco hoje como igreja, de termos os nossos templos cheios, megas igrejas como nós temos nos nossos dias, lugares lotados de pessoas vazias, sem a presença de Deus, pessoas mortas para o Senhor. E o Senhor, o que Ele deseja e espera de nós como igreja? Ele espera que nós venhamos, e é isso que eu tenho certeza que o Senhor fará em nós nessa noite. O Senhor trará vida, o Senhor trará a unção, o poder dEle sobre nós, não porque a gente fará uma oração aqui, e isso mudará,
porque a palavra do Senhor tem sido plantada em nós, tem nos incomodado semana após semana, para que nós tenhamos uma vida de intimidade com o Senhor, porque é só isso que vai mudar a nossa vida. Sabe, hoje em dia as igrejas estão cheias de programações. Você vê eles fazendo uma coisa, fazendo outra, e enchendo e atraindo as pessoas. E aí tem um monte de atividade, mas as pessoas vão até aquele lugar, saem dali glorificando a Deus e passam um dia, 2, uma semana e acabou. Não é isso que o Senhor deseja, irmãos. Eu não tenho nada contra as atividades. Eu acredito que tudo que nós fazemos para o crescimento e para abençoar o reino de Deus, ele é justo. Mas nós não podemos mudar o nosso foco. Os eventos, as coisas que nós fazemos tem que ser apenas para acrescentar e atrair aquelas vidas que estão afastadas do Senhor, ou que ainda não o conhecem. Mas não pode substituir a nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Nós teremos um encontro no próximo final de semana. Eu garanto para vocês que será um final de semana maravilhoso, aonde vocês vão experimentar o sobrenatural de Deus. Mas se nós sairmos de lá depois e não continuarmos gerando esse relacionamento com Deus, na outra semana estaremos vazios novamente. E aí nós teremos que viver a nossa vida de encontro a encontro, de evento a evento, e não é isso que o Senhor deseja. Sabe por quê? Porque isso gera frustração em nós. Por isso que nós vemos tantas pessoas hoje tirando as suas vidas dentro da igreja. Conhecem a palavra, teve um relacionamento com Deus e tiram as suas vidas. Por quê? Por que estão com depressão? Se nós estamos vivendo com o autor da vida, com aquele que diz na sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos infinitas promessas na sua palavra. Se tão somente tivermos o cuidado de adorar ao Senhor, de guardar os seus mandamentos, de fazer a sua vontade, todas as bênçãos que Ele promete na palavra, elas vão correr atrás de nós. Mas por que as pessoas estão dentro da igreja e não recebem as promessas do Senhor? O que está acontecendo? Isso é muito sério, irmãos. E aqui eu não estou falando que nós não vamos passar pelos momentos difíceis, não vamos passar pelas aflições, porque o Senhor também deixou bem claro: nesse mundo nós teremos aflições. Só que Ele já vem logo em seguida e diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos deu a promessa. Nós passaremos pelas dificuldades, passaremos pelos problemas. Isso não é o caso. O negócio é: será que a nossa vida é apenas problema em cima de problema? Dificuldade em cima de dificuldade? Será que nós nunca conseguimos romper essa barreira? Será que quando nós olhamos para nós não conseguimos vencer as nossas fraquezas e os nossos medos? Se está acontecendo, irmãos, se nós não estamos conseguindo subir os degraus dessa caminhada com Deus, porque a palavra de Deus diz que nós estamos em uma caminhada. A nossa vida é como, deveria pelo menos ser como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Isso quer dizer que nós estávamos em uma escuridão, fomos caminhando com o Senhor, até que o Senhor nos dá a clareza que nós necessitamos e precisamos. Mas tudo tem que passar na nossa vida. O problema que nós temos visto hoje na igreja é que hoje a pessoa está enfrentando algo. Daqui 5 anos, se você conversar com a pessoa, ela está enfrentando o mesmo problema. Isso não pode acontecer, irmãos. Se nós estamos tendo uma vida de relacionamento com Deus, isso não pode acontecer.
Os nossos problemas têm que ser outros amanhã. O diabo tem que tentar nos pegar de outra forma, não dessa. O que eu estou vivendo hoje, eu tenho que deixar isso para trás. Mas nós só conseguimos isso no Senhor, irmãos. Só no Senhor. Eu fico vendo aqui, o Senhor, Ele pega o profeta, chama ele, e aí Ele vira e faz uma pergunta para o profeta. Será? Leva ele para aquele vale lá, cheio de ossos secos. Fica imaginando essa cena. Eu penso que essa passagem aqui daria um filme daqueles mais maravilhosos, com aqueles efeitos especiais tremendos. Imagina aquele vale cheio de ossos secos. E aí, o Senhor leva o profeta ali. Imagina você chegando naquele lugar e olhando para aquele monte de osso. Só osso. Aquele monte, aquela... E aí, Deus vira para ele e fala assim: será que esses ossos poderiam reviver? Olha o tanto que é interessante. Deus não vira e fala assim: eu vou reviver esses ossos. Ele vira e fala para o profeta: será que esses ossos podem reviver? O profeta, na sua infinita sabedoria, não ousa virar e falar assim: claro, Senhor. Por quê? Porque não tinha como você olhar para aquilo ali. Quem já viu isso? Talvez hoje, se Deus levasse nós até a ter uma visão dessa, com certeza nós poderíamos virar e afirmar para Deus: claro, Senhor, que o Senhor pode. Mas o profeta não tinha passado por isso. Nós temos relatado. E o profeta vira para Deus e fala: tu sabes, Senhor. E aí Deus vira e fala para ele, olha lá no versículo 4, disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Depois que Deus fala para ele, Deus descreve o que ele faria, e aí depois ele vira e fala para o profeta: agora você profetiza. Deus gerou fé no coração do profeta. Deus mostrou para ele como que ia acontecer. Sabe, Deus tem nos ensinado, Deus tem mostrado, na vida dos nossos irmãos mesmo, no nosso contexto de igreja, quantos milagres Deus tem feito no nosso meio. Deus tem pegado o que estava morto e feito que virasse vida. Deus tem levantado pessoas que estavam completamente mortas, já não queria mais fazer nada para Deus, já tinha desanimado. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não queria, irmãos. Eu não queria mais. Eu queria ficar quieto na minha casa, viver a minha vida, e não queria saber quem inventou igreja. Eu queria adorar a Deus lá na minha casa apenas, como muitas pessoas teimam em falar que assim seria o melhor. Deus não nos fez para viver sozinhos. Mas eu queria, por quê? Porque eu já estava morto. Eu não conseguia, por mais que eu tentasse imaginar algo, num contexto de igreja, eu não conseguia imaginar vida. Para mim tudo era morte. As últimas conversas que eu tive com Deus, nessa época, era conversas que eu falava para Deus: Senhor, eu não quero mais. Na minha mente, eu não conseguia imaginar eu fazendo mais nada para Deus, a não ser servindo a Ele dentro da minha casa. Na minha cabeça, no máximo, era isso. Estou falando para vocês, estava completamente morto.
Algum dia eu deixei de vir na igreja? Não. Todo final de semana eu estava aqui, eu fazia célula, eu estava em tudo que tinha, eu estava. Mas eu estava morto. Eu não queria mais. Era como o povo de Israel, que sabia, que conhecia o Deus do milagre, que fazia, que poderia mudar, que poderia. Eu sabia tudo isso. Eu conheço a palavra de Deus, e conheço muito a palavra de Deus, pela misericórdia dEle. Somente hoje eu entendo o porquê que Deus me levou a ler tanto essa palavra. Mas mesmo assim, todo o conhecimento que eu adquiri natural, toda a experiência que eu tive durante 20 anos de crente, não servia. Eu estava morto. Mas o Senhor veio e mudou isso. O Senhor veio e mostrou que sim, Ele tem um propósito, que sim, Ele nos levantou e nos chamou para fazer algo. Então nessa noite eu quero dizer para vocês, da parte de Deus, se você está pensando que você não foi chamado por Deus, que você não tem uma função nesse corpo, eu quero te dizer, da parte de Deus nessa noite, é mentira. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te trouxe, te levantou e tem te capacitado. Se você está nesse lugar, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não foi levantado por acaso. Deus não te trouxe a esse mundo para que você fosse mais um. Quantos anos da minha vida, principalmente na minha adolescência, eu não tinha expectativa de vida, porque eu não conseguia olhar para mim mesmo e acreditar que eu poderia fazer alguma coisa relevante nessa terra. Sempre que morria uma pessoa que era um pouco mais velha do que eu ficava imaginando que naquela idade eu ia morrer também. Alguém já teve esse sentimento ou era só eu que era doido? Isso era um sofrimento para mim. Sabe, eu tinha 14 anos, morria de 16, eu falava, com 16 eu vou morrer também. Aí eu chegava nos 16, não morria um de 18, eu pensava que com 18 eu ia morrer. Irmãos, isso é algo que o diabo, ele faz para quê? Para nos aprisionar. Sabe, ele nos faz vencer algo que a gente acreditava que não podia vencer. E aí a gente fica naquele desespero, não dá, não vou, eu não consigo. Aí Deus pega e faz um milagre e você vence. Aí você tem um novo obstáculo. Aí vem o mesmo medo de novo. O mesmo Deus que te fez vencer hoje, Ele vai te fazer amanhã. O mesmo Deus que transformou a sua vida até aqui, Ele vai continuar até completar essa obra na sua vida. E aí o profeta olha para aqueles ossos ali, e ele cria coragem, porque Deus falou para ele como que seria. E aí, lá no versículo 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O que me faz ficar maravilhado nisso aqui, é que é uma multidão de ossos, tudo espalhado, misturado, e aí quando Deus manda profetizar, os ossos não é assim, um pedaço da perna de um, vem na perna do outro, não. Deus, Ele traz o seu osso, para colar no outro osso. Ele faz com que os corpos, eles sejam erguidos e levantados, com os seus próprios ossos. Deus, Ele não mistura. Deus, Ele edifica aquilo que Ele já tinha feito lá atrás. Então, se a nossa vida hoje está bagunçada, se está morta, se está seco, Deus manda dizer que Ele vai trazer vida. Ele vai ajuntar aquilo que precisa ser ajuntado. Ele vai fazer crescer os tendões, a carne e a pele.
Ele vai restaurar, irmãos. Se tem algo hoje, se você chegou aqui nessa noite, preocupado, como está a sua vida, com o que você está vivendo, com o que você vem enfrentando nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou nos últimos anos, Deus quer te dizer que Ele fará você sair daqui hoje vivo, restaurado, transformado, porque Ele é Deus, Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos. Ele é Deus que traz vida, e Ele não traz qualquer vida, Ele traz vida abundante. Agora, o que é mais interessante nisso aqui, é que depois que o profeta profetiza ali sobre os ossos, eles se ajuntam, os tendões nascem, os nervos vão crescendo ali. Imagina essa cena, que coisa mais louca. E aí aquela carne vai crescendo, a pele, e quando eu fico imaginando as unhas, os cabelos, os dentes, estava tudo ali no lugar, as pessoas perfeitas. Mas o que a Bíblia diz? Não havia. Quantos de nós estamos aparentemente vivos? As pessoas olham e falam assim: tem vida. Nossa, aquele ali está com vida. Tem muita vida ali. Mas está morto. Não tem o Espírito. E eu quero fechar, irmãos, esse ciclo que nós viemos falando do Espírito Santo de Deus nessa noite. Nós podemos ter aparência de estar vivo, nós podemos demonstrar para as pessoas que vivemos, se não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos. Nós seremos como aqueles zumbis no filme, que eles andam, que eles caminham, mas não tem um propósito. Não é isso que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para ter vida, vida abundante, vida de paz, vida de alegria, vida de prosperidade. É isso que o Senhor tem para nós, para a sua igreja. Sabe, às vezes a gente pensa assim, nós temos que conformar, porque esse mundo jaz no maligno. É verdade, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de um mundo paralelo. Nós somos do mundo celestial. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, fazendo o que? A vontade de Deus nessa terra. E se nós olharmos nessa ótica, que é uma das óticas que Deus coloca na palavra dele, nós vamos entender que o papel do embaixador aqui, ele é completamente diferente. Quando o embaixador está no Brasil, se ele é dos Estados Unidos, nem o alimento que ele come é daqui, a não ser que ele queira, mas o alimento dele vem de lá, as coisas que ele usa é de lá. Por quê? Porque ele não é cidadão daqui, ele é cidadão de lá. Agora nós teimamos em viver como se nós fôssemos daqui. Por isso que nós somos tão apegados a tantas coisas nessa terra. Por isso que nós temos tanta dificuldade em encarar a morte, que é a maior certeza que nós temos nessa vida, que um dia nós vamos morrer. Mas por que ninguém quer morrer? Porque não acreditamos de verdade que o nosso lar celestial, a nossa morada eterna, o lugar da nossa habitação, um lugar que é muito melhor do que esse, já está preparado para nós. O Senhor Jesus, Ele falou: eu estou indo para o Pai e vou preparar morada para vocês. Mas nós não acreditamos e nós vivemos como se isso nunca fosse acontecer. E como a pior coisa que pudesse acontecer para nós fosse a morte, sendo que deveria ser a melhor coisa. Por quê? Porque não acreditamos que o Senhor, Ele já reservou algo especial e maravilhoso para nós, lá no céu. Mas Ele reservou também aqui. O Senhor nos prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. Você tem comido o melhor dessa terra?
E aí não estou falando de riqueza, irmãos. Vocês me conhecem, vocês sabem. Eu não prego aqui nenhum tipo de teoria da prosperidade. Não acredito nisso. Eu acredito sim, sabe? Eu acredito na lei da semeadura. Eu acredito que se você plantar, você vai colher. Então se você planta, o que você planta, você colhe. Se você plantar muito dinheiro nessa terra, na vida das pessoas, na igreja, aonde for, Deus vai retribuir. Deus vai fazer nascer. Porque Ele falou na palavra dele, eu acredito nisso. Só que não adianta nada. O dinheiro em si, sem a presença de Deus, não faz sentido. Eu prefiro a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Agora, a presença de Deus com dinheiro, com alegria, com paz, com tudo isso, aí é maravilhoso. Mas o que nós não podemos esquecer é inverter os papéis. A maioria das pessoas hoje estão dentro das igrejas com essa teoria da prosperidade. E aí, o que elas querem? Apenas o dinheiro. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. E o Senhor abençoa. Por quê? Porque eles estão plantando. Se eles estão plantando, eles vão colher. Mas sem a presença de Deus, aquele dinheiro vai trazer muito mais dor e sofrimento. Por quê? Porque imagina uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, com muito dinheiro hoje, o que ela não pode fazer? Um monte de besteira. Vocês podem ter certeza, mas tem besteira demais que dá para a pessoa fazer. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno mesmo. E aí as seduções estão aí. Agora, se a pessoa tem a presença de Deus, e Deus abençoa e dá condição financeira, aí você também não tem limite para abençoar o próximo, para fazer com que vidas sejam alcançadas. Vocês entendem a diferença? Então eu quero acreditar, e é isso que eu tenho tentado viver. Nós precisamos de buscar desesperadamente esse Espírito. Nós precisamos de começar a profetizar que esse Espírito venha sobre nós, encha os nossos corações, transforme as nossas vidas, muda a nossa forma de pensar e nos leve a alcançar a vontade dEle. E foi isso que o profeta, lá no versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nós vivemos. E aí nós não vivemos qualquer vida, nós vivemos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, irmãos. Uma vida de graça, uma vida de bondade. Sabe, aonde nós passamos pelos problemas e dificuldades, mas aquilo já não nos deixa, não tira a nossa paz. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, que a nossa vitória vai chegar, que no momento certo o Senhor se levantará e Ele nos trará a vitória dEle, porque nós já temos experimentado isso. Não deixe que a sua vida morra, não deixe cair no esquecimento tudo que você já viveu até aqui. Eu posso garantir para vocês, Deus tem algo melhor para nós amanhã, depois da manhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Creia no Senhor, como foi falado na semana passada, o Senhor muda a nossa vida de repente. De repente nós estamos aí, vivendo a nossa vida com Deus, e o Senhor transforma ela. Transforma completamente. É isso que eu tenho medo, pastor. É isso que eu tenho medo. Porque pode ser que, vai que morre alguém. E se eu perder o emprego? De repente, pode acontecer. Pode ou não pode? Mas aí você pensando assim, você está pensando como um pessimista. Eu sempre acredito no melhor. Eu sei que pode acontecer um monte de coisa ruim. Como eu sei?
Como o diabo tenta me lembrar disso, dia após dia. O diabo tenta me lembrar de todas as coisas ruins que pode acontecer. Você já sentiu alguma dor, alguma coisa ali, algum sintoma, né, Valmir? Alguma dor aqui, que você pensa assim, agora chegou minha hora. Eu também já pensei nisso, algumas vezes. Mas aí nós temos a escolha de acreditar que aquilo ali pode acontecer mesmo, e pode acontecer, ou eu escolho acreditar que, se for da vontade de Deus, beleza. Mas se não for, que o Senhor ainda me dê todos os anos que Ele tem para mim. E aí eu não fico focado nisso. Nós temos que focar em quê? Nas coisas boas, nas bênçãos que o Senhor tem para nós, naquilo de bom que pode acontecer, não nas coisas ruins. As coisas ruins já vão acontecer, de uma forma ou de outra. Nós sempre esperamos o melhor, e também o melhor Ele sempre chega para nós. Então vamos profetizar vida, naquilo que está morto. O que está morto na sua vida hoje? Talvez o seu casamento, talvez a criação dos seus filhos, talvez tenha algum filho seu que está morto, está afastado do Senhor. Talvez o seu casamento está passando por problemas, você não vê solução. Talvez o seu emprego, a sua vida financeira, talvez a sua empresa está passando por problemas, ou o seu emprego. O que está morto? Deus vai trazer vida nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé.